Cometa nasceu da necessidade de uma peça para um carro, né? Quebrou lá em Mirassol do Oeste e não tinha peça, e teve que ir em Cuiabá para comprar e tal. Então daí a ideia de colocar um autopeças. O nome Cometa surgiu, né, do sonho, né, que meu pai tinha de dirigir um ônibus da aviação Cometa. Não foi possível ele realizar, né, de ser o motorista do ônibus, mas colocamos então o nome de Autopeças Cometa, que em abril de 1973, então, iniciou-se aí o Autopeças Cometa. Não podemos dizer que seja o Grupo Cometa naquela época, não tinha ideia de aonde chegaria. Né? Começou em 1973, não vendia nada, a falta de peça era muito grande, porque o capital que nós tínhamos era pequeno, não tinha crédito e não tinha conhecimento. Então, com isso tudo, a peça tinha mesmo vender nada. Em 1974 eu voltei, né, para Mirassol, porque eu tinha estudado em 73 em Lavinha. Em 74 eu voltei e fiquei trabalhando em casa, vendendo roupa, porque o Autopeças não estava vendendo nada, tá? O Marcos ficava no Autopeças e eu fiquei no bazar, em casa. Não podia chamar aquilo de bazar, chamar de um depósitozinho lá, né, que a gente ia com a sacola de porta em porta para vender. Em 1975, 75, o Marcos saiu de casa, tal, foi para Rondônia, foi morar na casa do lado, e eu fiquei no Autopeças trabalhando. E aí então em 1976 surgiu a primeira filial, né? Então abrimos a filial em Araputanga. Depois veio a de Quatro Marcos em 1978, por aí, 79 veio a de Quatro Marcos. Aí depois veio de Ponta Lacerda, veio a de Cáceres, depois de Cáceres foi Vilhena, Cuiabá, enfim, né? Depois Jauru, antes disso teve Jauru também, em 1982, por aí foi Jauru, né? Jauru nós chegamos a ter 2 lojas lá uma época, tinha um bom movimento. Lacerda também chegamos a ter 2 lojas. Bom, o Autopeças, né, a gente cresceu muito porque eu ia a São Paulo, né, e eu tive 2 grandes descobertas na vida, que foi a Páginas Amarelas, para descobrir o nome das empresas, os telefones das empresas, foi a maior descoberta do século, e o Guia de São Paulo, para você poder saber andar em São Paulo, porque eu andava de ônibus em São Paulo nessa época, e ficava, né, indo várias vezes, às vezes visitava uma firma por dia, tinha dia que não conseguia visitar nenhum, que eu pegava o ônibus errado, eu não conseguia visitar nenhuma, quando eu voltava eu já não tinha mais ver. Então, e com isso então começamos a procurar as indústrias de autopeças, e aí houve o crescimento, o boom do autopeças e tal. Mas como não tinha o controle, o computador para controlar, não tinha essas coisas todas, então faltou a organização, faltou a administração, faltou a gestão, e com isso fomos diminuindo, né, porque não estava dando resultado. Aí foi então onde nós decidimos. Eu tinha 3 consórcios de Fusca em 1980, fui em Cuiabá para buscar o Fusca, e lá tinha uma CB402, uma vinho com letras douradas, né? Era tardezinha, tal, ela deu uma piscada para mim, me apaixonei por ela, tal, enfim. E quanto que era o preço? A moto era mais cara do que o Fusca. Bom, conseguimos negociar, o pessoal fez o desconto e, bom, pegamos o manual de garantia dessa moto e vimos lá o endereço da Honda e mandamos a correspondência pedindo para ser revendedor Honda em Mirassol. Ela disse que Mirassol não, mas Cáceres sim, né? E aí então viemos para cá, alugamos um prédio, vimos tudo certo, estava tudo certo para revender nós, o pessoal da Honda vieram, nos visitaram, tudo certo. Uma semana depois chega um telegrama e nos diz, né? Olha, não vai ser mais de vocês da revenda, né? Foi outro grupo que foi escolhido. Perdemos para o grupo da Ford aqui. Então o Marcos programou uma viagem, né? Nós estávamos programando fazer uma viagem com essa moto e passou em Brasília, que tinha um escritório da Honda em Brasília. Conversou com o pessoal, sabia por que não tinham a revenda, já estava tudo certo. E aí então o pessoal, vocês gostam mesmo de moto, nós vamos dar uma outra revenda para vocês agora em Rondônia. Vai lá em Rondônia, nós vamos abrir em Rondônia, então vai lá e escolhe uma cidade. Escolhemos Ji-Paraná e Vilhena, e eles nos deram Vilhena.
e em 1984 abrimos Vilhena. Já com essa intenção de migrar de autopeças para moto, porque era uma coisa mais fácil para se controlar, né? A moto era mais fácil do que o autopeças. Em 1985 compramos a revenda de Cáceres, né? Aí depois os pais fizeram a divisão, né? Passaram a herança para nós, e em 1989 nós dividimos a sociedade, eu e o Marcos dividimos a sociedade. Ele ficou com Vilhena e eu fiquei com Cáceres. Né? Fomos trabalhando, ele foi trabalhando, nós também e tal, foi dando certo. Em 1995 compramos Ji-Paraná, né? Aquela cidade que nós tínhamos escolhido também na época, compramos uma revenda de Ji-Paraná. E aí, depois disso foi Alta Floresta, depois Colíder, depois foi Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, Brasília, né? Chegamos de Brasília, Rio Branco do Acre, Cruzeiro do Sul, depois Tefé, Tabatinga, depois Pontes Lacerda, Colíder e por último Belém. E agora no ano passado compramos Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Enfim. E para o ano que vem estaremos aí inaugurando em Manaus. Nós somos nomeados agora nesse mês, com a revenda Honda em Manaus. Então vamos construir o prédio e para o ano que vem então estaremos inaugurando mais uma revenda Honda em Manaus. As Volks entraram em 96, 97, com Ariquemes, compramos primeiro Ariquemes. Depois em 2000 foi Ji-Paraná, que nós abrimos. Agora, né, estamos aqui inaugurando Cáceres. Em junho, no início de junho, provavelmente, também acho que é dia 3 de junho, se eu não estou enganado, vamos estar inaugurando o novo prédio da Volks de Ji-Paraná também. Né? E as Hyundai entraram no ano passado com Sinop e Ji-Paraná. Então, são duas Hyundai que foram no final do ano. Porque, além dessas cidades, né, nós temos também pontos de vendas, né, pequenas filiais, né, que não são reconhecidas pela Honda, né, em Barra do Bugres, em Mirassol, em Jauru, enfim, lá em Rondônia, né, na cidade de Rondônia, de Machadinho, Presidente Médici, são lojas que têm apresentação, Mato Grosso do Sul, enfim. E essas pequenas revendas, esses pontos de venda, como nós chamamos hoje, passam de 50. Né? Então, além dessas com lojas que compram direto da Honda ou da Volvo da Hyundai, temos também a parte dos pontos de vendas que hoje são mais de 50 lojas. Eu não tive a oportunidade de estudar, porque na época não tinha condições financeiras para mim sair para fora para fazer uma faculdade. E depois, quando tinha condições financeiras para estudar, aí eu já não tinha tempo, né? Não podia sair e deixar os negócios, porque eu sempre fiquei à frente dos negócios, mesmo na época, antes de receber a herança, quando meu pai ainda era vivo, porque meu pai sempre gostou de beber, sempre bebia muito e tal, então eu assumi a responsabilidade da família muito cedo. Então sempre estive à frente dos negócios, administrando os negócios da família. E depois, com o crescimento, enfim, eu procurei ler bastante, já que eu não tinha oportunidade de estudar, então eu comecei a ler livros, e fui lendo, né, de maneira que pudesse me ajudar, né, a administrar. Além das leituras também, muitos cursos, muito treinamento, muitos congressos, muitos workshops, enfim, todas essas coisas, participando sempre para ir adquirindo conhecimento e crescendo. Além disso, o investimento também nos colaboradores, né? Se você pegar hoje que o nosso atual vice-presidente, né, o Cristinei, começou como um auxiliar de office boy e veio crescendo dentro da empresa, e tudo que ele aprendeu, tudo, né, ele ganhou, ele tem aqui de dentro. Como nós que oferecemos para ele todo esse treinamento, a oportunidade de ele estudar, né, pagando os cursos, pagando os congressos, né, enfim, todo esse investimento nele para que ele pudesse formar e
chegar nessa posição. Assim também com os outros diretores, com o César, com a Rose, com o Elcimar, né? O César era vendedor de peças, a Rose era secretária, atendia os clientes, o Elcimar era pescista lá de Ji-Paraná, enfim. Então, muito investimento nele e fizeram com que hoje são os diretores, assim como também todos os gerentes, né? Todos os gerentes começaram de baixo, né? E com esses treinamentos, com essas leituras dos livros, com esses cursos todos que nós oferecemos, também hoje estão aí na gerência e me ajudam a administrar hoje, né, mais de 1.300 colaboradores, né? É um grupo grande, né? Não é fácil, né? O ser humano é difícil de lidar, mas é aquilo que eu gosto. Né? Quando erra, você tem que corrigir, você tem que cobrar, você não pode deixar quieto, uma pessoa erra e fica por isso mesmo. Né? Agora, obviamente, você tem que reconhecer e tem que valorizar, né, quando ele acerta, né, quando ele ganha. E são momentos, né? Não é porque ele errou tal que agora eu vou condenar ele o resto da vida. Não, errou, acabou, corrigiu o erro, espero que ele não erre mais. Obviamente, se ele continuar repetindo os erros, aí não serve. Né? Aí nós somos obrigados a dispensar. Mas, né, se ele acerta a maioria das vezes, então não tem problema nenhum quando pratica algum erro. E todas as vezes que comete esse erro, quando erra, né, é advertido, é conversado, é chamado a atenção para que evite os erros futuros.